Durante anos, ele manteve silêncio. Enquanto o mundo apontava dedos, escrevia manchetes e criava narrativas sobre sua vida pessoal, Brad Pitt escolheu o silêncio, até agora. Aos 61 anos, um dos rostos mais icônicos de Hollywood finalmente decidiu abrir o coração sobre o relacionamento que marcou uma geração. E o que ele revelou foi mais do que saudade, foi arrependimento. Uma confissão direta, sem roteiro ou frases decoradas, que expôs um sentimento ainda vivo, mesmo depois de décadas. Ela era o amor da minha vida. O vídeo de hoje vai muito além das fofocas de tabloide. Vamos atravessar os bastidores de um amor que começou longe das câmeras, se transformou em conto de fadas aos olhos do público, desmoronou sob os holofotes, e ainda assim deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. A infância emocional de Brad, seus erros, os altos e baixos do relacionamento, a explosão do triângulo amoroso mais comentado de Hollywood. E, por fim, essa declaração inesperada. Brad Pitt sempre foi muito mais do que um rosto bonito na tela. Desde o início de sua carreira, ele soube dominar o espaço que ocupava. Mas por trás do sucesso, havia uma inquietação, um vazio emocional que ele mesmo admitiria anos depois. Muito antes de Jennifer Aniston, Brad experimentou amores intensos, impulsivos, muitas vezes conturbados. Sua relação com Juliette Lewis, por exemplo, causou polêmica não só pela diferença de idade, mas pela intensidade quase adolescente que os dois viviam. Em seguida veio Gwyneth Paltrow, com quem ele chegou a ficar noivo. Os dois eram inseparáveis, até não serem mais. Essas relações moldaram um padrão. Brad se jogava de cabeça, se apaixonava rápido, mas parecia carregar algo não resolvido dentro de si. Até que, em um encontro orquestrado pelos próprios agentes, ele conheceu Jennifer Aniston. Era o fim dos anos 90. Ela vinha de um rompimento com o ator Tate Donovan. Ele, recém-separado de Gwyneth. A química foi imediata, mas o que mais surpreendeu foi a naturalidade com que tudo aconteceu. Jennifer descreveria anos depois aquele primeiro encontro como fácil e divertido, como se eles já se conhecessem há muito tempo. O relacionamento ganhou força longe das câmeras. Eles evitavam aparições públicas e protegiam a intimidade como podiam. Mas em 1999, decidiram assumir tudo de vez. Subiram juntos ao tapete vermelho do Emmy e, ali, a era Brad e Jen foi oficialmente inaugurada. Logo depois, veio o pedido de casamento. Durante um show do Sting em Nova York, Brad se ajoelhou e entregou um anel feito sob medida, após 7 meses de design. Não era só uma joia, era uma promessa. Em julho de 2000, casaram-se em uma cerimônia luxuosa em Malibu, com 200 convidados e detalhes que, mesmo íntimos, pareciam saídos de um roteiro de comédia romântica. Votos sobre termostatos, milkshakes favoritos e risadas cúmplices. O casal virou referência. Tinham estilo, carisma e uma conexão genuína. Lançaram uma produtora juntos, foram capa de revistas, estrelaram episódios marcantes, como a participação de Brad em Friends, interpretando um antigo colega de escola que odiava Raquel. O público amava o contraste entre o glamour e a leveza do casal. Mas por trás dos sorrisos nas fotos, algo começava a se desfazer. Em entrevistas, Jennifer já falava sobre seu desejo de desacelerar, de construir uma família. Acho que é possível ter tudo, disse ela ao The Guardian, revelando planos de conciliar carreira e maternidade. Brad parecia embarcar nessa ideia, pelo menos no discurso. Jennifer chegou a dizer que ele sonhava com uma casa cheia de filhos. Mas, na prática, nada disso se concretizou. O casamento começou a mostrar sinais de desgaste por volta de 2003. Algumas declarações públicas já deixavam entrever que o encantamento dos primeiros anos havia dado lugar a uma convivência mais difícil. Em uma entrevista sincera, Jennifer foi questionada se Brad era o amor da sua vida. Sua resposta foi uma ferida aberta. Eu não sei. Ele é com certeza um grande amor na minha vida. Era o tipo de frase que parece simples, mas carrega um mundo de dor. As expectativas do público começaram a colidir com a realidade do casal. E quando fotos de Brad Pitt ao lado de Angelina Jolie, sua colega de elenco em Senhor e Senhora Smith, começaram a circular, o roteiro virou de vez. Brad e Angelina negaram qualquer envolvimento durante as filmagens. Mas a química entre os dois era inegável. Em pouco tempo, as imagens de um Brad sorridente ao lado de Maddox, filho de Angelina, em uma praia no Quênia, tomaram conta dos noticiários. E, com elas, a suspeita de que aquele casamento já não existia há muito tempo, pelo menos para Brad. O divórcio veio logo depois, em um comunicado conjunto que tentava manter a compostura. Sem acusações,
Sem escândalos, ao menos na superfície. Jennifer entrou com o pedido oficial meses depois, alegando diferenças irreconciliáveis. Mas para os fãs, a leitura era outra. A separação não foi apenas o fim de um casamento. Foi o fim da esperança de que, finalmente, Hollywood tivesse um casal que sobreviveria a tudo. A imagem de Jennifer Aniston, sozinha e em silêncio, passou a simbolizar um tipo muito específico de dor. A da mulher que foi trocada, exposta, mas que se recusou a alimentar o espetáculo. E isso só aumentou a empatia do público por ela. Enquanto isso, Brad e Angelina se tornavam um novo casal queridinho da mídia, adotando crianças, fazendo viagens humanitárias e construindo uma imagem de casal engajado e moderno. Mas tudo começou com uma sombra, e ela tinha nome. Enquanto o mundo voltava os olhos para o conto de fadas moderno que Brad e Angelina representavam, Jennifer Aniston silenciosamente reconstruía sua vida. Foi um recomeço discreto, mas não menos poderoso. Ela mergulhou em terapia, abraçou novos papéis no cinema e foi, pouco a pouco, restaurando sua identidade longe das manchetes. Sem nunca se colocar como vítima, ela deixava claro que não estava interessada em revanches públicas. Sua elegância no meio da tempestade a transformou em algo raro em Hollywood. Uma mulher admirada não só por seu talento, mas pela forma como enfrentava suas dores sem transformá-las em espetáculo. Brad, por outro lado, parecia ter encontrado seu novo lugar no mundo. Com Angelina, ele viajava para zonas de conflito, fazia discursos nas Nações Unidas, adotava filhos de diferentes culturas e recebia aplausos por uma nova imagem, a de homem engajado, pai devotado e marido ideal. Mas, por trás dessa fachada, os dilemas pessoais persistiam. A separação com Angelina em 2016 trouxe tudo à tona. O que começou como uma união inspiradora terminou em batalhas judiciais, acusações graves e um desgaste público que minou a imagem do casal. O episódio mais delicado aconteceu a bordo de um jato particular, quando um desentendimento entre Brad, Angelina e os filhos gerou uma investigação formal. Embora as acusações mais graves tenham sido negadas e arquivadas, o estrago estava feito. A narrativa perfeita tinha ruído, e Brad se viu, novamente, no centro de uma crise. Foi nesse período que ele começou a falar. De forma pausada, sem sensacionalismo, Brad Pitt iniciou uma série de entrevistas nas quais deixava escapar algo que, até então, parecia ausente em sua trajetória: arrependimento. Ele admitiu que enfrentava problemas com álcool, revelou que buscou ajuda em grupos de apoio e reconheceu que tinha ferido pessoas importantes ao longo da vida. Mas uma declaração, em especial, chamou a atenção. Em uma conversa com a revista Parade, Brad relembrou os anos 2000, auge de sua relação com Jennifer Aniston, e descreveu aquele período como uma época em que se sentia entorpecido, tentando viver uma vida interessante através dos filmes, mas não encontrando sentido real. E então, ele disse: "Acho que meu casamento teve algo a ver com isso." A frase foi recebida como um golpe. Seria aquilo uma tentativa de jogar a responsabilidade em Jennifer? A reação foi imediata. Manchetes inflamadas. Fãs indignados. E um Brad visivelmente desconfortável com a repercussão. Rapidamente, ele tentou corrigir. Em um comunicado subsequente, afirmou: "Jennifer é uma mulher incrivelmente generosa, amorosa e engraçada. E continua sendo minha amiga." Ele explicou que não estava falando sobre ela, mas sobre si mesmo, sobre o vazio que carregava, mesmo estando ao lado de alguém como ela. Foi uma tentativa de amenizar. Mas o que ficou claro para muita gente foi que, naquele momento, Brad estava, talvez pela primeira vez, encarando as escolhas que fez e o que perdeu ao longo do caminho. Aos poucos, os caminhos que pareciam definitivamente separados começaram a se cruzar de novo. Em 2019, Brad foi visto no aniversário de 50 anos de Jennifer Aniston. Era um evento privado, cheio de amigos íntimos, nomes como George Clooney, Reese Witherspoon, Courtney Cox. A presença de Brad ali não passou despercebida, mas foi discreta. Nenhuma aparição pública, nenhum discurso. Apenas a presença. Meses depois, no SAG Awards de 2020, aconteceu um momento que ninguém esperava, ou que todos queriam ver. Nos bastidores, câmeras captaram um reencontro breve entre os dois. Um toque no pulso. Um sorriso genuíno. Um olhar que parecia dizer mais do que 1000 palavras. A imagem viralizou. E, com ela, o desejo coletivo de que talvez, de alguma forma, ainda houvesse algo ali. Naquele mesmo ano, eles participaram juntos de uma leitura virtual de Fast Time Zet de Monty High para arrecadação de fundos. Interpretando personagens que flertavam abertamente,
Trocaram risadas e brincadeiras com naturalidade. Não havia tensão, apenas conforto. Quando questionado sobre experiência, Brad apenas sorriu e disse: "Ela é uma grande amiga, uma profissional incrível." Mas não era só o público que percebia algo diferente. Em círculos mais próximos, começava a se formar a ideia de que Brad carregava mais do que saudade. Em conversas com amigos, ele passou a ser descrito como nostálgico, mais centrado, menos impulsivo. E foi nesse clima de reflexão e reavaliação que veio a frase mais inesperada de todas. Durante uma conversa íntima com um jornalista veterano, em uma entrevista que não parecia seguir um roteiro promocional, Brad foi direto ao ponto. Falava sobre seus erros, sobre envelhecer, sobre arrependimentos. Até que, ao ser questionado se alguma vez havia deixado passar o amor da sua vida, ele não hesitou. "Jennifer foi esse amor", disse ele. "Ela era o amor da minha vida." Não havia ironia. Não havia drama. Era apenas uma frase dita com o peso de quem, aos 61 anos, sabia exatamente o que havia perdido. O jornalista tentou confirmar: "Você ainda pensa nela?" E Brad respondeu com um sorriso melancólico: "Sempre. Algumas conexões não desaparecem. Elas só ficam quietas." Foi o suficiente. A internet explodiu. Fãs que acompanharam toda a história, desde o primeiro red carpet juntos até o momento da separação, se viram novamente investidos em um enredo que nunca teve uma conclusão real. Mas, para Brad, não parecia ser sobre redenção pública. Parecia ser, simplesmente, sobre dizer o que precisava ser dito. Ele não buscava desculpas. Não culpava ninguém. Apenas reconhecia. Com humildade. Com emoção. Com verdade. Ele hesitou por alguns segundos, o olhar perdido, como se estivesse conversando com o passado. Quando enfim respondeu, não usou rodeios, nem disfarçou a emoção. "Ela era o amor da minha vida." Essas palavras, ditas aos 61 anos, não foram um desabafo qualquer. Foram um acerto de contas com o tempo, com a fama e, sobretudo, com ele mesmo. Brad Pitt, o homem que viveu romances intensos sob os holofotes, enfrentou escândalos, casamentos, separações e manchetes devastadoras, finalmente admitia o que muitos já suspeitavam, mas que até então era apenas silêncio. A entrevista era para ser sobre cinema. Mas como tem acontecido nos últimos anos, a pauta rapidamente desviou para sua vida pessoal, algo inevitável para quem passou a juventude sendo considerado o rosto mais bonito do mundo, e a maturidade como símbolo de uma geração marcada por paixões midiáticas. O jornalista perguntou, de forma direta: "Você acha que deixou passar algum amor verdadeiro na vida?" E foi aí que o ator, sem tentar evitar, respondeu com a verdade crua que poucos têm coragem de enfrentar publicamente. Jennifer Aniston. O nome não foi dito com amargura, nem com saudade dolorida. Foi dito com respeito, admiração e talvez um traço de arrependimento. Brad revelou que, após tantos anos, reconhece o quanto Jennifer foi um ponto de equilíbrio em sua vida. Disse que ela foi a pessoa que mais o compreendeu, mesmo quando ele próprio não se compreendia. E que, por mais contraditório que pareça, foi essa conexão profunda que o assustou na época. Quando o relacionamento chegou ao fim em 2005, boa parte do público culpou Angelina Jolie pelo divórcio. Mas na fala recente de Brad, há uma admissão sutil de que o problema não foi só o triângulo amoroso. Foi ele. Sua inquietação. Sua incapacidade, naquele momento, de valorizar algo que não precisava de holofotes para brilhar. Ele conta que os momentos com Jennifer eram simples. Que ela ria das suas piadas bobas. Que ela gostava de cozinhar para ele. Que o acompanhava nos sets de filmagem e, mesmo sendo uma estrela por mérito próprio, nunca tentou competir por atenção. "Ela me via como ninguém mais via", disse Brad, quase num sussurro. Com o passar dos anos, eles seguiram caminhos diferentes. Jennifer reconstruiu sua vida com dignidade e leveza. Brad enfrentou turbulências, escândalos com a custódia dos filhos, e uma dolorosa reabilitação emocional. Foram caminhos opostos, mas que, de tempos em tempos, se cruzavam de forma discreta. Uma ligação, uma troca de mensagens, um encontro rápido em premiações. O momento mais marcante foi no SAG Awards de 2020. A foto de Brad segurando a mão de Jennifer nos bastidores virou símbolo daquilo que muitos chamaram de amor não resolvido. Mas, para eles, foi apenas um gesto entre duas pessoas que sobreviveram a tudo, ao amor, à fama e ao fim, e ainda se respeitam. A confissão recente, no entanto, muda o peso de tudo.
Brad não apenas assumiu que Jennifer foi o grande amor da sua vida, ele deixou claro que não existe arrependimento maior do que ter deixado isso escapar. E essa admissão, pública e sem filtro, causou um impacto silencioso mas poderoso. Não se tratava mais de fofoca. Era um homem, aos 61 anos, lidando com a própria humanidade. Enquanto o vídeo da entrevista circulava nas redes, os comentários explodiram. Milhares de pessoas se identificaram. Gente que também deixou passar o amor de suas vidas. Gente que percebeu tarde demais o valor de algo que já não estava mais ali. Porque no fundo, essa história não é só sobre celebridades. É sobre todos nós. Quantas vezes deixamos de dizer eu te amo por orgulho? Quantas vezes ignoramos o valor de alguém que nos fazia bem, simplesmente porque estávamos ocupados demais com outras distrações? Brad Pitt, com toda sua fama, fortuna e beleza, mostrou que ninguém está imune a isso. Que todos, em algum ponto da vida, carregamos uma saudade que nunca vai embora completamente. Hoje, ele segue em frente. Jennifer também. Não há volta, nem tentativa de reconciliação, pelo menos não declarada. Mas há um entendimento mútuo. Um olhar que diz, eu lembro de tudo que fomos. E talvez, só talvez, isso seja o suficiente. E agora, a pergunta inevitável fica para quem está assistindo. Será que você já deixou o amor da sua vida escapar? Você teria coragem de procurar essa pessoa hoje, pedir desculpas, tentar de novo? Ou será que já é tarde demais? Refletir sobre isso é encarar o que há de mais real nas relações humanas, o tempo que não volta, o silêncio que grita, e as palavras que nunca foram ditas. Talvez essa seja a maior lição que Brad Pitt tenha deixado, não em um filme, mas na vida real. E no fim das contas, talvez a história que mais nos toca seja aquela que não teve final feliz.